Isso não deveria ter acontecido. Mas aconteceu. Você se casaria comigo mesmo sabendo que o filho não é seu? Sim, porque eu gosto de você. Nos anos 90, em uma região de fazendas grandes e estradas de terra vermelha, a fazenda Vale do Jacarandá era uma das mais conhecidas da região. O dono era seu Augusto, um homem respeitado que tinha construído tudo com muito trabalho ao longo dos anos. Quem passava pela estrada já reconhecia de longe os pastos largos, o curral movimentado e os peões trabalhando desde cedo. Mas entre todos os homens da fazenda, um sempre chamava mais atenção. Sebastião não era apenas mais um peão. Alto, forte, com os ombros largos queimados de sol e um sorriso fácil que conquistava qualquer um. Ele tinha crescido praticamente ali dentro da propriedade. Desde menino, ajudava seu Augusto, primeiro com serviços pequenos, depois assumindo cada vez mais responsabilidade. Com o tempo, virou alguém em quem o fazendeiro confiava de verdade. Quando algo importante precisava ser resolvido na fazenda, quase sempre era Sebastião quem cuidava. Mesmo assim, ele continuava levando uma vida simples. Tinha um pequeno rancho perto da estrada de terra que cortava parte das terras da fazenda. Às vezes, dormia ali mesmo na propriedade quando o trabalho era muito, mas gostava do seu cantinho simples, com varanda de madeira e vista para os pastos. Naquela manhã, o movimento na fazenda estava grande. Alguns peões arrumavam cerca, outros levavam gado para outro pasto. Sebastião estava no curral, ajudando a acalmar um cavalo mais nervoso, quando um carro apareceu levantando poeira na estrada da entrada. Um carro bonito, bem diferente dos veículos simples que costumavam passar por ali. Ele nem precisou olhar duas vezes para saber quem era. Angélica tinha voltado da cidade. O carro parou perto da casa principal e ela desceu com seus cabelos claros, brilhando ao sol. Vestia um vestido leve e óculos escuros, daquele jeito que fazia qualquer um olhar duas vezes. Alguns peões até diminuíram o ritmo do trabalho só para observar a filha do patrão passar. Sebastião apenas sorriu de lado enquanto segurava o cavalo. "Pode olhar, danado, mas comportado", ele murmurou para o animal, como se estivesse falando de outra coisa. Angélica caminhava pelo pátio quando percebeu que o cavalo estava inquieto. Ela parou um pouco afastada, observando. De repente, o animal empinou levemente e um dos peões se afastou assustado. Sebastião segurou firme a corda, falando baixo com o cavalo até ele se acalmar. Em poucos segundos, o bicho estava tranquilo de novo. Angélica cruzou os braços e se aproximou devagar. "Você sempre gostou de se exibir assim, ou foi só hoje para impressionar?" Sebastião virou o rosto para ela com um sorriso tranquilo. "Ué, pensei que a senhorita gostasse de ver um homem trabalhando direito." Ela levantou uma sobrancelha. "Eu gosto de ver as coisas funcionando, não necessariamente de você se achando o dono do curral." Ele deu uma risada baixa. "Dona Angélica, se eu fosse dono disso aqui, já tinha mandado construir um curral novo faz tempo. Esse aí já está pedindo aposentadoria." Ela não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Sebastião sempre tinha esse jeito de responder com bom humor, como se nada fosse capaz de incomodar ele. "Meu pai confia muito em você, né?" ela comentou. "Alguém precisa manter a fazenda Vale do Jacarandá de pé quando ele viaja", Sebastião respondeu, encostando no cercado. "E quando você viaja também." "Eu não viajo tanto assim." "Não, só quando aparece festa na cidade." Angélica tirou os óculos escuros devagar e estreitou os olhos para ele. "Você anda muito bem informado para quem vive aqui no meio do mato." Sebastião deu de ombros. "A gente escuta as coisas, ainda mais quando a filha do patrão chega de carro bonito levantando poeira na estrada da fazenda." Ela balançou a cabeça rindo. "Você é muito atrevido. E mesmo assim, continua vindo conversar comigo." Ele respondeu com um sorriso tranquilo. Por um instante os dois ficaram se olhando.
Sebastião tinha um olhar firme, confiante, daqueles que pareciam não ter medo de nada. Angélica desviou primeiro. Não confunda simpatia com interesse, Sebastião. Eu nunca confundo nada, Angélica. Ele falou o nome dela devagar, e aquilo sempre causava um pequeno arrepio nela, embora ela jamais admitisse. Só acho curioso você sempre parar para falar comigo. Ela cruzou os braços novamente. Eu paro para falar com todo mundo da fazenda. Então eu sou um homem de sorte? Ele respondeu com um sorriso. Nesse momento, outro carro entrou pela estrada da fazenda, levantando poeira. Um carro ainda mais elegante. Angélica abriu um sorriso imediato. Maurício chegou. Sebastião virou o rosto para ver o carro parar perto da casa principal. Um rapaz bem vestido desceu com ar confiante. Seu namorado da fazenda vizinha? Sebastião perguntou. Futuro marido. Ela respondeu com naturalidade. Maurício caminhou até ela e a abraçou pela cintura como se estivesse marcando território. Sentiu minha falta? Sempre sinto. Angélica respondeu sorrindo. Sebastião apenas observava a cena encostado no curral. Maurício lançou um olhar rápido para ele. Esse é um dos peões? Angélica respondeu com naturalidade. Sebastião, ele trabalha na Vale do Jacarandá desde menino. Sebastião tirou o chapéu com educação. Prazer. Maurício apenas fez um gesto rápido de cabeça, sem muito interesse. Angélica percebeu o clima e suspirou. Eu vou entrar. Preciso descansar da viagem. Ela começou a caminhar, mas antes virou o rosto para Sebastião. E você, vê se não fica se achando o herói da fazenda só porque sabe domar cavalo. Sebastião sorriu. Se precisar domar algum coração rebelde, também estou disponível. Angélica riu e balançou a cabeça. Você não tem jeito mesmo. Ela entrou na casa principal com Maurício. Sebastião ficou ali no curral por alguns segundos, olhando a casa grande da fazenda Vale do Jacarandá. Um dos peões se aproximou. Aquela aí nunca vai olhar para um homem como você, Sebastião. Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e deu um sorriso tranquilo. A vida dá umas voltas engraçadas, meu amigo. Depois voltou para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, ele sabia de uma coisa. Aquela história com Angélica ainda estava longe de terminar. Mais tarde, Angélica resolveu ir para a cidade com Maurício. Mas ele não voltou com ela, tinha bebido demais e deixou que ela voltasse sozinha. O pai de Maurício, além de fazendas, tinha pousadas espalhadas pelo centro da cidade, e ele resolveu ficar por lá mesmo. Angélica, que estava com seu próprio carro, decidiu voltar sozinha mesmo. Já estava acostumada. Mas no meio da estrada, com tempo chuvoso, muita lama, seu carro quebrou. À noite, escuro, sozinha, sua sorte foi que o carro quebrou próximo à cabana de Sebastião. Ele avistou um carro de longe parado no meio da estrada, saiu para ver. Quando chegou lá, era o carro de Angélica, que estava aflita. Ele deu uma olhada, mas viu que não tinha jeito, pelo menos naquele momento. Tempo chuvoso, muita lama. E pediu que ela entrasse para passar a noite na sua cabana. Ela hesitou, mas não tinha outra opção. Acabou aceitando. A cabana era simples, aconchegante. Ele ofereceu sua cama para que ela dormisse ali e ficou numa simples poltrona. Logo amanheceu, e Angélica já estava desesperada para voltar para casa, pois sabia que seu pai estaria preocupado. Maurício resolveu acompanhar Angélica até a mansão. Ele estava acostumado a andar até lá, mas Angélica não. A estrada de terra estava pesada de lama depois da chuva da noite anterior. O sol já aparecia entre as nuvens, mas o chão ainda estava úmido e escorregadio. Angélica caminhava ao lado de Sebastião, tentando equilibrar os passos enquanto desviava das poças. Você está rindo de mim? Ela perguntou de repente, percebendo o sorriso dele. Sebastião deu de ombros, com aquele jeito tranquilo. Não tô rindo, não. Só tô achando curioso. Curioso o quê? A filha do patrão andando na lama comigo logo cedo. Angélica cruzou os braços. Eu não escolhi essa situação. Eu sei, ele respondeu com um meio sorriso, mas eu também não tô reclamando. Ela tentou ignorar o comentário.
mas por dentro sentia um leve desconforto. Sebastião tinha um jeito provocador, mas não era arrogante. Pelo contrário, parecia que ele levava tudo na brincadeira. Eles caminharam mais alguns metros em silêncio. O barulho de um motor ao longe fez Angélica suspirar aliviada. Acho que alguém vem vindo. Era uma caminhonete da fazenda. O motorista diminuiu a velocidade quando reconheceu Sebastião. Uai, Tião, o que você está fazendo por aqui? Socorrendo a filha do patrão, ele respondeu. O homem arregalou os olhos quando viu Angélica suja de barro. Dona Angélica, ela tentou manter a postura. Meu carro quebrou. Entra aí que eu levo vocês. Os dois subiram na caminhonete. Durante o caminho até a fazenda Jacarandá, Angélica ficou olhando pela janela, enquanto Sebastião conversava com o motorista sobre o gado e os serviços do dia. Quando finalmente chegaram, alguns peões que estavam perto do curral olharam curiosos. Angélica desceu primeiro, e foi nesse momento que o clima mudou. O pai dela, seu Augusto, apareceu na varanda da casa grande. Ele caminhou até eles com expressão séria. Angélica, onde você estava? Ela respirou fundo. Meu carro quebrou na estrada ontem à noite. E você passou a noite onde? O silêncio que veio depois pareceu pesado. Angélica olhou de lado para Sebastião. Na casa do Sebastião? Alguns peões trocaram olhares. Seu Augusto ficou em silêncio por alguns segundos. Então olhou diretamente para Sebastião. Você poderia ter mandado alguém avisar. Sebastião respondeu com calma. Já era tarde da noite, patrão. A estrada estava ruim e ela estava cansada. Achei melhor deixar ela descansar. O pai de Angélica assentiu devagar. Não fez certo. Mas antes que Angélica pudesse subir para casa, seu Augusto disse. Espere um pouco. Ela virou. Sim. Quero conversar com você depois. Angélica assentiu e entrou. Sebastião ficou ali parado por um momento. Seu Augusto então se aproximou dele. Obrigado por cuidar da minha filha. Sebastião tirou o chapéu. Sempre que precisar, patrão. O homem ficou observando ele por alguns segundos, como se estivesse pensando em alguma coisa. Depois apenas disse, vá cuidar do serviço. Sebastião colocou o chapéu de volta e saiu em direção ao curral. Mas enquanto caminhava, ele olhou de relance para a casa grande e sorriu sozinho, porque aquela noite inesperada tinha mexido com ele mais do que ele gostaria de admitir. E lá dentro, Angélica também não conseguia parar de pensar nele. No olhar, no jeito provocador, no sorriso confiante. Ela balançou a cabeça, tentando afastar aqueles pensamentos. Isso é ridículo, murmurou para si mesma. Mas no fundo, ela sabia que aquela história estava só começando. E o que ninguém ali na fazenda imaginava era que o destino ainda colocaria Angélica e Sebastião frente a frente muitas vezes. E cada encontro entre os dois seria mais intenso que o anterior. Os dias seguintes na fazenda Jacarandá voltaram à rotina de sempre, pelo menos na aparência. O gado precisava ser tocado, os peões trabalhavam desde cedo, o barulho das ferraduras batendo no chão do curral ecoava pela manhã, e a vida seguia como sempre tinha sido naquele pedaço de terra. Mas para Angélica, alguma coisa estava diferente. Desde aquela noite na cabana de Sebastião, ela não conseguia mais olhar para a fazenda da mesma forma. Tudo parecia lembrar ele. O jeito como ele falava, o sorriso confiante, a forma como ele parecia completamente à vontade em qualquer situação. E aquilo a deixava irritada, porque no fundo ela sabia que estava curiosa. Naquela manhã, Angélica decidiu sair para caminhar pela propriedade. Precisava esfriar a cabeça. Colocou um vestido leve, prendeu o cabelo e saiu andando pela estrada de terra que levava até o curral. Quando se aproximou, ouviu vozes e risadas dos peões trabalhando. Entre eles estava Sebastião. Ele estava montado em um cavalo castanho forte, guiando algumas cabeças de gado com habilidade. O sol batia no rosto dele e a camisa estava um pouco aberta no peito por causa do calor. Um dos peões comentou em voz alta. Se o patrão não tivesse você aqui, Tião, metade desse gado já tinha se perdido faz tempo. Sebastião riu. Não exagera, homem.
Mas era verdade. Todo mundo ali sabia que Sebastião era praticamente o braço direito de seu Augusto. Ele conhecia cada pedaço da fazenda, cada cerca, cada pasto, cada animal. Quando ele finalmente percebeu Angélica parada perto da cerca, o sorriso apareceu no rosto dele na mesma hora. Ele desceu do cavalo e caminhou até ela, limpando as mãos na calça. Olha só, a moça da cidade resolveu visitar o curral hoje. Angélica cruzou os braços, tentando manter a postura. Eu cresci aqui também, sabia? Não sou tão delicada assim. Sebastião inclinou a cabeça divertido. Não disse que era delicada, mas confesso que não imaginei a senhorita andando por aqui depois daquela noite na lama. Ela tentou esconder o sorriso. Você adora lembrar disso, né? É uma lembrança boa. Angélica levantou uma sobrancelha. Para você, talvez. Sebastião se aproximou um pouco mais da cerca onde ela estava apoiada. Para mim, foi uma das noites mais interessantes que já tive nessa fazenda. Ela sentiu o rosto esquentar. Você fala isso para qualquer mulher? Só quando é verdade. O silêncio que veio depois parecia diferente, mais pesado, mais carregado. Angélica desviou o olhar por um momento, tentando parecer indiferente. Mas quando voltou a olhar para ele, percebeu que Sebastião ainda estava ali, parado bem perto. Perto demais. Você tem um jeito muito convencido, ela disse. Ele riu baixo. Convencido não. Observador. Observador. Ele apoiou os braços na cerca, ficando ainda mais próximo dela. Por exemplo, eu observo que você diz que não gosta de conversar comigo, mas sempre aparece onde eu tô. Angélica abriu a boca para responder, mas ficou sem palavras por um segundo. Isso não significa nada. Será? O vento passou pelo curral, levantando um pouco da poeira do chão. O barulho do gado se misturava com o som das cercas de madeira rangendo. Angélica tentou mudar de assunto. Meu pai confia muito em você. Eu trabalho aqui desde menino. Ele sabe quem eu sou. E você gosta dessa vida? Sebastião olhou ao redor da fazenda. Gosto. Aqui é meu lugar. Depois ele voltou a olhar para ela. E você? Angélica demorou alguns segundos para responder. Eu ainda não sei. Sebastião sorriu de leve. Às vezes a gente só descobre quando algo inesperado acontece. Nesse momento, um dos peões gritou do outro lado do curral pedindo ajuda. Sebastião suspirou. O dever chama. Ele se afastou alguns passos, mas antes de subir novamente no cavalo, virou para ela. Mas olha, se seu carro quebrar de novo, minha cabana continua no mesmo lugar. Angélica balançou a cabeça tentando parecer irritada. Você não perde a chance, né? Ele piscou para ela. Nem quando leva um fora. Depois, montou no cavalo e saiu conduzindo o gado novamente. Angélica ficou ali parada por alguns segundos, observando ele trabalhar. E por mais que tentasse negar, havia algo naquele homem que mexia com ela de um jeito que ela ainda não conseguia explicar. E lá no fundo, Sebastião também já sabia de uma coisa. Aquela história entre os dois estava ficando cada vez mais difícil de ignorar. Os dias passaram na fazenda Vale do Jacarandá, mas a tranquilidade aparente escondia algo que começava a crescer dentro de Angélica. Ela tentava agir normalmente, mas cada vez que via Sebastião trabalhando pela fazenda, aquele sentimento estranho voltava. Não era só irritação, nem só curiosidade. Era algo mais complicado que ela ainda não queria admitir. Naquela tarde, o céu começou a fechar de repente. Nuvens escuras se formaram no horizonte e o vento começou a soprar forte, levantando poeira pelas estradas de terra da fazenda. Angélica tinha saído para visitar uma amiga numa propriedade próxima e estava voltando sozinha quando a primeira pancada de chuva caiu. A estrada rapidamente virou um barro pesado. O carro começou a derrapar um pouco até que o motor falhou de vez. Ah, não! De novo não! Ela murmurou irritada, tentando girar a chave.
O motor fez um barulho estranho e morreu de vez. A chuva começou a cair mais forte, grossa, batendo no vidro. Angélica olhou ao redor e percebeu que estava perto da parte da fazenda onde ficava o pequeno rancho de Sebastião. Ela suspirou, quase rindo da própria situação. Parece que o destino gosta de me fazer passar vergonha. Sem muita opção, ela saiu correndo do carro em direção ao rancho dele. A chuva já tinha molhado completamente seus cabelos e seu vestido quando ela bateu na porta. Não demorou nem 2 segundos e a porta se abriu. Sebastião apareceu ali parado, camisa aberta no peito e um olhar surpreso. Por um segundo, ele apenas observou a cena. Angélica completamente molhada, respirando rápido por causa da corrida. Então ele abriu um sorriso divertido. Eu juro que não mandei essa chuva. Angélica revirou os olhos, tentando parecer séria. Meu carro quebrou de novo. Ele cruzou os braços na porta, fingindo pensar. Estranho. Sempre quebra quando você está perto da minha casa. Você vai me deixar entrar ou vai ficar fazendo piada? Sebastião deu um passo para o lado. Entra antes que você pegue uma gripe. Ela entrou no pequeno rancho. O lugar era simples, mas organizado. Uma mesa de madeira, um fogão antigo, algumas ferramentas penduradas na parede e uma cama no canto. O cheiro de café fresco ainda estava no ar. Sebastião pegou uma toalha e entregou para ela. Aqui, senão você vai molhar o chão todo. Angélica começou a secar o cabelo, ainda um pouco sem jeito. Eu não acredito que isso está acontecendo de novo. Ele riu baixo. Eu acredito. A chuva lá fora começou a cair ainda mais forte, batendo no telhado de madeira. Angélica olhou pela pequena janela. Acho que vou ter que esperar a chuva passar. Não tem problema. A casa também é sua. Pelo menos enquanto estiver atolada por aí. Ela virou para ele com um olhar meio desconfiado. Você gosta dessa situação, né? Qual delas? De eu precisar de você. Sebastião deu um passo mais perto, com aquele sorriso tranquilo que ela já conhecia. Eu gosto da sua companhia, só isso. O silêncio que veio depois foi diferente, mais pesado, mais íntimo. Angélica percebeu que ele estava perto demais novamente. Você faz isso de propósito, ela disse, tentando manter firmeza na voz. O quê? Ficar perto assim, ele deu de ombros. A casa é pequena. Não tem muito espaço para fugir de mim. Angélica tentou se afastar um pouco, mas acabou encostando na mesa atrás dela. Sebastião se aproximou mais um passo, apoiando as mãos na mesa de cada lado dela. Os dois ficaram frente a frente, a poucos centímetros de distância. Sebastião, ela começou, meio nervosa. Ele olhava diretamente nos olhos dela. Você sempre diz meu nome assim quando está tentando me mandar embora. Porque você não facilita. Eu facilito muito. Não facilita nada. Ele sorriu de lado. Então, por que você continua voltando aqui? Aquela pergunta fez Angélica ficar em silêncio por um momento. O som da chuva parecia ainda mais alto. Ela tentou desviar o olhar, mas ele levantou levemente o queixo dela com os dedos. Olha para mim quando falar. Angélica respirou fundo. Você é impossível. Já ouvi coisa pior. Você sabe que isso nunca daria certo. Por quê? Porque você é um peão. E eu? Ela parou antes de terminar a frase. Sebastião continuou olhando para ela, mas dessa vez o sorriso era mais suave. Você é Angélica, só isso. O coração dela começou a bater mais forte. Eu tenho namorado. Sebastião assentiu devagar. Eu sei. Então, para com isso. Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois se afastou um pouco. Tudo bem. Angélica sentiu algo estranho quando ele fez isso, como se o espaço entre eles tivesse ficado frio de repente. Sebastião pegou uma panela no fogão. Vou fazer café. A chuva ainda vai demorar para passar. Ela ficou parada ali, observando ele por alguns segundos.
aquela confiança tranquila, aquele jeito forte, aquele sorriso fácil. Tudo aquilo mexia com ela mais do que deveria. E no fundo, Angélica começava a perceber uma coisa que ainda tentava negar. Quanto mais ela tentava manter distância, mais difícil ficava ignorar o que estava nascendo entre ela e o peão mais bonito da fazenda do Vale do Jacarandá. A chuva continuava caindo forte sobre a pequena casa de madeira de Sebastião na fazenda Vale do Jacarandá. O som das gotas batendo no telhado preenchia o silêncio que tinha ficado entre eles depois daquela conversa. Angélica ainda estava perto da mesa, enquanto Sebastião mexia no fogão, preparando o café como se estivesse tentando ocupar a cabeça. Depois de alguns minutos, ele colocou 2 xícaras sobre a mesa e empurrou uma na direção dela. "Toma, café forte ajuda a espantar esse frio." Angélica segurou a xícara quente entre as mãos, mas seus olhos continuavam observando ele. Você ficou quieto de repente. Sebastião deu um meio sorriso. "Você disse que tem namorado. Achei melhor me comportar como um homem educado." Ela soltou um pequeno riso. "Desde quando você é educado?" "Quando a situação pede." O silêncio voltou por alguns segundos. A chuva ainda não dava sinal de que ia parar. Angélica caminhou até a janela e ficou olhando a água cair pesada sobre a estrada de terra. "Acho que vou ficar presa aqui por um bom tempo." Sebastião respondeu, sem olhar para ela. "Não é a pior companhia do mundo." Ela virou para ele, meio divertida. "Você realmente não desiste, né?" Ele levantou os olhos e respondeu com tranquilidade. "Eu só digo o que penso." Angélica apoiou o corpo na janela, cruzando os braços. "E o que você pensa agora?" Sebastião ficou alguns segundos olhando para ela antes de responder. "Que você é a mulher mais teimosa que já conheci, mas também a mais bonita dessa fazenda inteira." Angélica tentou disfarçar o sorriso. "Isso é mais um dos seus chavecos de peão." "Não, isso é observação." Ela balançou a cabeça, mas não respondeu. O silêncio voltou, só que dessa vez parecia ainda mais carregado. O vento balançava levemente a porta do rancho e o cheiro de chuva entrava pela janela. Sebastião se aproximou alguns passos. "Posso te perguntar uma coisa?" "Depende. Você é feliz com esse tal de Maurício?" Angélica ficou em silêncio por um momento. "Ele é um bom partido." "Isso não foi o que eu perguntei." Ela suspirou. "Às vezes você faz perguntas difíceis, porque às vezes as respostas dizem muita coisa." Angélica ficou olhando para ele, tentando entender por que aquele homem simples conseguia mexer tanto com os pensamentos dela. "Você devia ter nascido em outro lugar," ela disse de repente. "Por quê?" "Porque com esse jeito você ia conquistar qualquer mulher da cidade." Sebastião deu uma pequena risada. "Mas eu não quero conquistar qualquer mulher." Ele deu mais um passo para frente. Agora estavam novamente próximos, perto o suficiente para Angélica sentir o calor dele. "Só uma." O coração dela acelerou. "Você devia parar com isso," ela disse em voz baixa. "Com o quê?" "Com esse jeito de falar coisas que confundem a cabeça da gente." Sebastião olhou diretamente nos olhos dela. Eu não confundo. Eu só digo o que sinto." O silêncio que veio depois parecia pesado. Angélica tentou dar um passo para o lado, mas ele segurou levemente o braço dela. Não com força, só o suficiente para impedir que ela se afastasse naquele momento. Fica um pouco," ele disse em voz baixa. Ela respirou fundo. "Você complica tudo." "Talvez, mas você nunca foi embora de verdade." Por alguns segundos, os dois ficaram apenas se olhando. A chuva parecia ter diminuído um pouco lá fora, e naquele instante, sem dizer mais nada, Sebastião aproximou o rosto devagar. Angélica hesitou por um segundo, mas não se afastou. O beijo veio calmo, inesperado e cheio de tensão acumulada. Quando se afastaram, Angélica parecia completamente sem reação. "Isso não devia ter acontecido," ela murmurou. Sebastião passou a mão pelos cabelos, respirando fundo. "Talvez não,
mas aconteceu. Ela ficou alguns segundos em silêncio, olhando para o chão. Eu preciso ir embora quando essa chuva parar. Eu sei. O tempo passou devagar até a chuva finalmente enfraquecer. Quando Angélica saiu do rancho e voltou para o carro, a cabeça dela estava cheia de pensamentos que não conseguia organizar. Nos dias que se seguiram, ela tentou agir como se nada tivesse acontecido, mas alguma coisa já tinha mudado entre ela e Sebastião. E então, algumas semanas depois, veio a notícia que viraria a vida dela de cabeça para baixo. Angélica começou a passar mal logo cedo. No início, achou que era apenas cansaço, mas os enjoos continuaram pelos dias seguintes. Foi quando uma velha conhecida da família, Dona Lourdes, que ajudava na fazenda há anos, percebeu os sinais. "Menina, você anda diferente", Angélica tentou disfarçar. "Deve ser só nervoso", mas Dona Lourdes a observou com atenção. "Faz quanto tempo que você não vê suas regras?" Aquela pergunta fez o coração de Angélica gelar. Naquela noite, ela fez as contas e sentiu o mundo desabar ao perceber a verdade. Ela estava grávida. Sentada na cama, com as mãos tremendo, Angélica sentiu as lágrimas começarem a cair. A primeira pessoa que veio na cabeça dela não foi Maurício, foi Sebastião, porque no fundo ela sabia que naquele momento difícil havia apenas um homem naquela fazenda capaz de ficar ao lado dela sem julgamento. E sem que ela percebesse ainda, aquele peão bonito e teimoso da fazenda Vale do Jacarandá estava prestes a se tornar a pessoa mais importante da vida dela. Angélica passou a noite quase inteira acordada, sentada na cama do quarto, olhando para a janela enquanto a fazenda inteira dormia. A notícia da gravidez parecia martelar na cabeça dela sem parar. Ela respirava fundo várias vezes, tentando se acalmar, mas o medo era maior. Se o pai dela descobrisse, seria um escândalo. Naquele tempo, numa fazenda como a Vale do Jacarandá, uma moça solteira grávida era motivo de falatório por anos. E Maurício? Maurício já tinha ido embora fazia semanas. Nem carta mandava mais. Angélica levantou da cama e começou a andar pelo quarto. "Meu Deus, o que eu vou fazer?" Ela murmurou para si mesma. No dia seguinte, ela tentou agir normalmente. Tomou café com o pai na varanda da casa grande, respondeu algumas perguntas, fingiu estar bem. Mas Sebastião percebeu de longe que alguma coisa estava errada. Ele conhecia Angélica desde menina. Sabia quando ela estava irritada, quando estava alegre e quando estava escondendo alguma coisa. No meio da manhã, ele a encontrou perto do curral. "Você está com uma cara péssima hoje", ele disse, chegando perto. Angélica tentou disfarçar. "Dormi mal, só isso." Sebastião cruzou os braços, olhando para ela com aquele olhar calmo de sempre. "Angélica, você nunca soube mentir direito." Ela tentou ignorar, mas ele deu um passo mais perto. "O que aconteceu?" Ela desviou o olhar. "Nada. Você está pálida, nervosa e quase não falou com ninguém hoje." "Isso não é nada." Angélica respirou fundo, tentando segurar as lágrimas que começavam a surgir. "Sebastião, por favor, não pergunta." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando ela. "Então é coisa séria." Ela passou a mão pelos cabelos, claramente perdida. "Minha vida acabou", disse em voz baixa. Aquilo fez Sebastião ficar sério na mesma hora. "Não fala isso. Acabou sim, você não entende? Então me explica." Angélica olhou para ele finalmente com os olhos cheios de lágrimas. "Eu tô grávida." O silêncio que veio depois foi pesado. Sebastião não falou nada por alguns segundos. Apenas respirou fundo, absorvendo a notícia. "É do Maurício?" Angélica assentiu devagar. "Ele foi embora. E nem sabe." Ela disse com a voz tremendo. E mesmo que soubesse, eu nem sei se ele voltaria." Ela começou a chorar, virando o rosto para esconder. "Meu pai vai me matar quando descobrir. As pessoas vão falar,
Eu vou virar motivo de vergonha para essa fazenda inteira. Sebastião se aproximou devagar. Olha para mim. Ela tentou evitar, mas ele segurou levemente o rosto dela para que ela levantasse os olhos. Sua vida não acabou. Você não entende. Naquela época, uma mulher solteira com filho... Eu sei muito bem como esse mundo funciona, Angélica. Ela soluçou. Então você sabe que eu tô perdida. Sebastião ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse pensando em algo muito sério. Depois falou com calma. Casa comigo. Angélica arregalou os olhos. O quê? Casa comigo? Você enlouqueceu? Ele balançou a cabeça. Não, é a solução. Sebastião, isso é absurdo. Não é? Você não vai ser mãe solteira, ninguém vai falar nada e seu pai não vai precisar saber de tudo agora. Angélica ficou olhando para ele completamente surpresa. Você tá falando sério? Tô. Mas o filho não é seu. Sebastião deu um pequeno sorriso tranquilo. Eu sei disso. Então por que faria isso? Ele olhou diretamente nos olhos dela. Porque eu gosto de você. Angélica ficou em silêncio, completamente sem reação. Sebastião, isso mudaria sua vida. Talvez mude para melhor. Ela balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Você merece alguém que te ame de verdade, não alguém que casa por pena. Sebastião riu baixo. Quem disse que é pena? Ele se aproximou um pouco mais. Eu te quis desde a primeira vez que você apareceu correndo pela fazenda quando era menina. Só que naquela época você só brigava comigo. Angélica até riu entre as lágrimas. Eu ainda brigo. E eu ainda continuo aqui. Ela respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Eu preciso pensar. Pensa, mas lembra de uma coisa. O quê? Sebastião falou com calma. Você não está sozinha. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, Angélica sentiu um pouco do peso sair do peito, porque ali, na frente dela, estava o único homem naquela fazenda inteira que realmente parecia disposto a ficar ao lado dela, mesmo quando tudo parecia desmoronar. Angélica passou o resto do dia tentando agir normalmente, mas a proposta de Sebastião não saía da cabeça dela. Casar com ele. Aquilo parecia impossível. E, ao mesmo tempo, parecia a única saída. Naquela noite, ela mal conseguiu jantar. O pai dela, seu Augusto, percebeu que a filha estava estranha. Você tá muito quieta hoje, Angélica. Aconteceu alguma coisa? Não, pai. Só tô um pouco cansada. Cansada de quê? Você nem saiu da fazenda hoje. Ela forçou um sorriso. Deve ser esse calor. Seu Augusto a observou por alguns segundos, desconfiado, mas não insistiu. Depois do jantar, Angélica saiu da casa grande e caminhou sozinha pela varanda. O céu estava limpo agora, cheio de estrelas, e o silêncio da fazenda parecia ainda mais pesado com aquele segredo dentro dela. Ela estava tão perdida em pensamentos que nem percebeu quando Sebastião apareceu vindo do curral. Pensei que você já tivesse ido dormir, ele disse calmamente. Angélica virou e respirou fundo ao vê-lo. Eu também pensei. Sebastião se encostou no corrimão da varanda, olhando a escuridão da fazenda. Pensou no que eu disse? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei. E? Angélica virou o rosto para ele. Você está disposto mesmo a fazer isso? Tô. Mesmo sabendo que o filho não é seu? Já te disse que isso não importa. Ela caminhou alguns passos até parar bem perto dele. Você sabe que as pessoas vão comentar, vão dizer que você foi feito de bobo. Sebastião deu de ombros. Deixa falar. Quem vive minha vida sou eu. Angélica abaixou o olhar, claramente emocionada. Eu nunca imaginei que você faria algo assim por mim. Sebastião sorriu de leve. Eu faria coisa pior. Ela soltou uma pequena risada nervosa. Você é maluco. Talvez, mas sou um maluco que gosta muito de você.
O silêncio que veio depois parecia cheio de sentimentos que nenhum dos dois sabia explicar direito. Porque eu gosto de você. Angélica ficou em silêncio, completamente sem reação. Sebastião, isso mudaria sua vida. Talvez mude para melhor. Ela balançou a cabeça, ainda sem acreditar. Angélica levantou os olhos novamente. Se a gente fizer isso, meu pai vai querer explicação. Eu falo com ele. Não. Ele pode te mandar embora da fazenda. Ele não vai. Como você tem tanta certeza? Sebastião respondeu com calma. Porque eu trabalho aqui desde menino. Seu pai confia em mim. E no fundo ele sabe que eu nunca faria nada para prejudicar essa família. Angélica respirou fundo. Mesmo assim, vai ser difícil. Eu nunca tive medo de coisa difícil. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos, como se estivesse finalmente enxergando o homem que sempre esteve ali diante dela. Então, você quer mesmo casar comigo? Sebastião respondeu sem hesitar. Quero. Angélica sentiu o coração bater mais forte. Mesmo sabendo que eu fui apaixonada por outro? Isso foi antes. E se eu nunca conseguir gostar de você do mesmo jeito? Sebastião deu um meio sorriso. Eu tenho paciência. O jeito tranquilo com que ele dizia aquilo mexeu profundamente com ela. Você é mesmo teimoso, Sebastião? Muito. Ela respirou fundo mais uma vez. Então tá. O sorriso dele apareceu devagar. Isso foi um sim? Angélica assentiu lentamente. Foi. Pela primeira vez desde que descobriu a gravidez, ela sentiu que talvez ainda existisse um caminho para sua vida. Sebastião se aproximou um pouco mais. Amanhã cedo eu falo com seu pai. Você tem coragem mesmo? Tenho. Ele estendeu a mão e segurou a dela com cuidado. Confia em mim. Na manhã seguinte, Sebastião apareceu na varanda da casa grande antes mesmo do sol nascer completamente. Seu Augusto estava sentado lendo o jornal quando ele chegou. Bom dia, patrão. O homem levantou os olhos. Bom dia, Sebastião. Algum problema? Sebastião respirou fundo. Eu vim pedir uma coisa importante. Pode falar. Eu quero pedir a mão da Angélica em casamento. O silêncio caiu pesado na varanda. Seu Augusto abaixou lentamente o jornal. Como é que é? Eu quero me casar com sua filha. O homem ficou olhando para ele, claramente surpreso. E desde quando vocês dois têm esse tipo de conversa? Sebastião manteve a postura firme. Faz um tempo que eu gosto dela. Seu Augusto franziu a testa. E minha filha sabe disso? Sabe. E ela concorda com essa ideia. Nesse momento, Angélica apareceu na porta da casa grande. Ela tinha ouvido parte da conversa e decidiu não fugir mais. Concordo sim, pai. Seu Augusto olhou para os dois, completamente confuso. Vocês enlouqueceram? Angélica caminhou até perto deles, tentando manter a calma. Pai, eu gosto do Sebastião. O fazendeiro ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando aquela situação inesperada. Depois, suspirou fundo. Eu sempre soube que você era um bom homem, Sebastião, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer. Sebastião respondeu com respeito. Eu prometo cuidar bem dela. O homem olhou para a filha novamente e percebeu algo diferente no olhar dela. Depois de alguns segundos, ele balançou a cabeça. Se é isso que vocês dois querem, eu não vou impedir. Angélica sentiu um enorme alívio naquele momento. Sebastião apenas assentiu com respeito. Obrigado, patrão. Seu Augusto voltou a pegar o jornal, ainda meio incrédulo. Só espero que vocês saibam o que estão fazendo. E naquele instante, Angélica percebeu que a decisão que tinha tomado mudaria completamente o rumo da vida dela. E também da vida daquele peão bonito e teimoso que sempre esteve ali ao lado dela. A notícia do casamento correu pela fazenda Vale do Jacarandá mais rápido do que qualquer boato. Os peões comentavam no curral, as cozinheiras cochichavam na cozinha da casa grande e até os vizinhos das fazendas próximas começaram a ouvir falar que a filha do seu Augusto ia se casar com Sebastião.
o braço direito da fazenda. Para muitos parecia inesperado, mas para quem conhecia os dois de perto, talvez aquilo fizesse mais sentido do que imaginavam. Angélica ainda estava se acostumando com tudo aquilo. Em poucos dias, sua vida tinha virado completamente. Numa tarde, ela encontrou Sebastião encostado na cerca perto do pasto, observando os cavalos. "Então é verdade mesmo. Vamos casar", ela disse meio nervosa. Sebastião virou para ela com aquele sorriso tranquilo de sempre. "Você ainda está achando que eu estava brincando?" "Não. É só que tudo aconteceu tão rápido." Ele se aproximou alguns passos. "Se você quiser desistir, ainda dá tempo." Angélica levantou os olhos para ele. "E você desistiria?" Sebastião deu uma pequena risada. "Nem se você me mandasse embora da fazenda." Ela balançou a cabeça, dessa vez sorrindo. "Você realmente é o homem mais maluco que já conheci. Mas você gosta disso." Angélica não respondeu, mas o silêncio dela já dizia muita coisa. As semanas passaram e o casamento foi simples, como era costume na região. Nada de festa grandiosa. Apenas algumas pessoas da fazenda, o padre da pequena igreja da cidade e o céu azul de uma manhã tranquila no interior. Quando Angélica entrou na igreja, usando um vestido simples, mas elegante, Sebastião já estava esperando perto do altar. E naquele momento, ele parecia ainda mais imponente, forte, bonito, com aquele jeito seguro que sempre teve. Angélica caminhou devagar, até parar ao lado dele. Sebastião se inclinou um pouco e falou em voz baixa. "Você tá linda." Ela respondeu quase sussurrando. "Você fala isso para todas?" "Só para uma." Pela primeira vez ela não desviou o olhar. Meses depois, quando a barriga de Angélica já estava grande, a relação entre os dois tinha mudado completamente. O carinho que antes vinha apenas de Sebastião, agora começava a nascer também no coração dela. Numa noite tranquila, sentados na varanda do pequeno rancho dele, Angélica apoiou a cabeça no ombro de Sebastião enquanto observavam o céu cheio de estrelas. "Posso te perguntar uma coisa?" ela disse. "Pode perguntar qualquer coisa." "Você nunca se arrependeu?" Sebastião virou o rosto para ela. "De quê?" "De casar comigo, de assumir um filho que não era seu." Ele ficou alguns segundos em silêncio. Depois respondeu com calma. "Angélica, esse menino pode não carregar meu sangue, mas vai crescer com meu amor." Ela sentiu os olhos encherem de lágrimas naquele momento. "Eu fui muito injusta com você no começo. Eu sei. Mesmo assim você ficou." Sebastião sorriu de leve. "Porque eu sabia que uma hora você ia enxergar o que eu sempre senti." Angélica levantou o rosto e olhou diretamente para ele. "Eu enxerguei." E dessa vez foi ela quem se inclinou primeiro para beijá-lo. Meses depois, numa manhã tranquila na fazenda Vale do Jacarandá, o choro de um bebê ecoou pela casa simples de Sebastião. Era um menino forte e saudável. Sebastião segurou a criança nos braços pela primeira vez, com um sorriso que não cabia no rosto. Angélica observava tudo emocionada. "Ele é lindo", ela disse. Sebastião respondeu olhando para o pequeno. Puxou a mãe. Ela riu. E ali, naquele pequeno rancho onde antes só havia silêncio, agora existia uma família. Uma família construída não por interesse, nem por dinheiro, mas por algo muito mais forte. Porque às vezes a vida mostra que quem realmente vale a pena não é quem tem mais riqueza, mas quem escolhe ficar ao seu lado quando tudo parece desmoronar. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que, em um relacionamento, o dinheiro realmente importa mais? Ou o que faz diferença de verdade é ter ao lado alguém que nunca abandona você quando a vida fica difícil? Conta aqui nos comentários, eu quero muito saber sua opinião. E se você gosta de histórias como essa, aproveita para dar uma olhada no nosso YouTube Shopping que está aqui no canal.
Eu deixei vários romances incríveis pinados aqui, principalmente romances de época que são apaixonantes e tem desconto em vários produtos e categorias. Além de aproveitar boas histórias, você também ajuda a apoiar o canal para que a gente continue trazendo cada vez mais romances emocionantes como esse. Até o próximo conto de amor. Eu desejo muita luz e amor na sua vida. Não suporto mais essa distância. Eu também não, mas tenho medo. Enfrentamos isso juntos. Promete? Em 1995, Rosana tinha 22 anos e morava com o pai numa casa grande no centro de Campinas. Era filha única de um empresário conhecido na região, dono de uma fábrica de tecidos que estava crescendo cada vez mais. Rosana trabalhava na empresa do pai, mas não porque precisava. Trabalhava porque ele dizia que era importante aprender sobre o mundo. Ela chegava sempre bem arrumada, salto alto, cabelo preso com presilha da moda, perfume doce que marcava o corredor inteiro. Era vaidosa, um pouco mimada, reclamava do calor, do trânsito, do café fraco do escritório, mas era boa de coração. Só nunca tinha precisado sair da própria bolha. Numa manhã de terça-feira, o pai entrou na sala dela segurando uma pasta marrom e disse: "Você vai comigo amanhã para o interior. Vamos conhecer uma fazenda. Talvez eu compre aquelas terras." Rosana arregalou os olhos. "Fazenda? Pai, eu não sei nem andar na terra sem sujar o sapato." Ele riu. "Então já está na hora de aprender." A fazenda ficava a quase 3 horas dali, numa cidade pequena onde todo mundo se conhecia. O nome era Fazenda Santa Helena. O dono era Ricardo, 30 anos, solteiro, conhecido por ser trabalhador e por nunca levar desaforo para casa. Alto, forte, moreno queimado de sol, sempre de bota e chapéu. Falava pouco, mas quando sorria, desmontava qualquer mau humor. Era simples, mas inteligente. Sabia negociar e sabia observar. No dia seguinte, Rosana foi obrigada a trocar o salto por uma bota, mas ainda assim saiu do carro reclamando. A estrada de terra estava úmida por causa da chuva da noite anterior. "Pai, isso aqui não tem asfalto. Como as pessoas vivem assim?" O pai apenas respondeu: "Vivem muito bem, minha filha." Quando estavam a poucos minutos da fazenda, o carro começou a derrapar na lama. Rosana segurou o painel. "Pai, cuidado!" Mas não adiantou. O carro atolou bem no meio da estrada. O pai suspirou. "Eu vou até a fazenda a pé pedir ajuda. Você fica aqui." Sozinha, no meio do nada. Ele já estava saindo. Rosana ficou dentro do carro, olhando ao redor. Só mato, cerca de madeira e o som de algum animal ao longe. Depois de alguns minutos, ouviu o barulho de uma caminhonete antiga se aproximando. Ela ajeitou o cabelo rapidamente. A caminhonete parou ao lado do carro. A porta abriu e um homem alto desceu com calma, tirando o chapéu por 1 segundo para enxugar a testa. "Bom dia!" A voz era firme. Rosana desceu do carro tentando manter a postura. O pé afundou na lama até o tornozelo. Ela quase perdeu o equilíbrio. Ele segurou o riso. "Parece que a estrada resolveu segurar vocês." "Eu percebi", ela respondeu, tentando puxar o pé de volta. Quando conseguiu, a sandália ficou presa. Ela se inclinou para puxar e escorregou, caindo sentada bem na beira de um chiqueiro que ficava ao lado da estrada. Um porco passou correndo e respingou lama na blusa clara dela. Ricardo cruzou os braços tentando não rir. "A senhorita está bem?" Rosana olhou para ele furiosa, com o cabelo já fora do lugar. "Isso é culpa dessa estrada horrorosa." Ele respondeu calmo. "A estrada está aqui faz anos. Acho que ela não se mexeu de propósito." Ela tentou se levantar, mas escorregou de novo e, no impulso, segurou a camisa dele.
Droga, que lama! Calma, eu te ajudo. Você está me sujando toda! Quase lá. Segure firme. Os dois quase caíram juntos. Ele segurou firme na cerca para não perder o equilíbrio. Ficaram frente a frente, muito perto. Por um segundo, ela esqueceu da lama. Depois percebeu o que estava acontecendo e soltou a camisa dele rapidamente. Você fez isso de propósito. Ele arqueou a sobrancelha. Eu? Foi a senhorita que decidiu brigar com o barro. Antes que ela pudesse responder, o pai apareceu caminhando pela estrada. Ah, ótimo, já se conheceram. Ele sorriu. Rosana, esse é o Ricardo, dono da fazenda Santa Helena. Ela arregalou os olhos. Ele? Ricardo tirou o chapéu de novo, educado. Prazer. Rosana tentou recuperar a dignidade, mesmo suja de lama até os joelhos. O prazer não é meu. Ricardo apenas sorriu de canto. Imagino. Enquanto ele puxava o carro com a caminhonete, Rosana ficou sentada no banco da frente da caminhonete dele, ainda irritada. A cada buraco, ela reclamava. Isso sacode demais. Ele respondeu. É a terra lembrando que está viva. Ela revirou os olhos, mas no fundo estava curiosa. Nunca ninguém tinha respondido às reclamações dela daquele jeito. E por mais que estivesse com vergonha da cena no chiqueiro, não conseguia esquecer o sorriso dele quando quase caíram juntos. Quando chegaram à fazenda, o pai dela já falava animado sobre negócios. Rosana desceu da caminhonete com cuidado, olhando para os lados. A casa era simples, mas bonita. Tinha varanda grande, rede balançando e cheiro de café fresco. Ricardo apontou para uma bacia com água perto da porta. Se quiser, pode tentar tirar um pouco da lembrança da estrada. Ela o encarou. Isso ainda não acabou. Ele respondeu baixo, só para ela ouvir. Eu espero que não. E assim, no meio de barro, orgulho e implicância, começava uma história que nenhum dos dois estava disposto a admitir. Rosana passou a tarde inteira tentando se recompor. A empregada da fazenda emprestou uma saia simples e uma blusa de algodão, enquanto a roupa dela secava no varal. Ela nunca tinha usado algo tão básico, mas não teve escolha. Quando saiu do quarto, viu Ricardo encostado na varanda, conversando com o pai dela sobre números, sacas de milho e expansão de terras. Ele falava com segurança, sem pressa, explicando cada detalhe, como quem conhece cada palmo do chão que pisa. Rosana ficou surpresa. Não era só um homem bonito do interior. Ele entendia do que estava falando. O pai dela parecia interessado. Se fecharmos negócio, pretendo construir um galpão maior aqui. Ricardo respondeu firme. Desde que respeite a área do pasto, essa parte não está à venda. Rosana observou aquilo com atenção. Ele não parecia desesperado para vender. Aquilo mexeu com ela, embora ela não soubesse explicar por quê. No fim da tarde, o pai anunciou: vamos jantar na cidade, quero continuar a conversa num lugar mais formal. Rosana quase sorriu aliviada. Finalmente sairia daquela poeira. Ricardo concordou e foi se trocar. Quando voltou, estava de camisa social simples, cabelo ainda úmido do banho, mas continuava com o jeito firme de sempre. Rosana sentiu algo estranho no peito e tratou de ignorar. O restaurante era o mais conhecido da cidadezinha. Tinha toalha xadrez nas mesas e um rádio no canto, tocando uma música sertaneja baixa. Algumas pessoas olharam curiosas quando entraram. Rosana sentiu o peso dos olhares e endireitou a postura. Sentaram-se. O pai dela pediu vinho, Ricardo pediu suco. Rosana tentou parecer à vontade, mas ainda lembrava da lama da manhã. O garçom trouxe frango assado, arroz, feijão e salada. Ricardo pegou a coxa de frango com o garfo e começou a cortar, meio desajeitado com o talher mais fino. Rosana percebeu e sussurrou. Não sabe usar faca e garfo? Ele respondeu baixo. Sei usar enxada, resolve quase tudo. Ela segurou o riso. Foi nesse momento que a coxa escapou do prato dele, deslizou pela mesa e caiu direto no prato do pai dela. O restaurante inteiro pareceu ficar em silêncio. Rosana fechou os olhos, querendo sumir dali.
O pai olhou para o prato, depois para Ricardo. Por 2 segundos, ninguém disse nada. Ricardo limpou a garganta e falou com naturalidade. Ela escolheu o prato mais importante da mesa, sinal de respeito. O pai dela começou a rir alto. Rosana não acreditava. Como ele conseguia transformar vergonha em piada daquele jeito? O clima ficou mais leve depois disso. O pai dela fez perguntas sobre produção, exportação, investimentos. Ricardo respondia tudo com clareza. Rosana começou a observar os detalhes. O jeito como ele falava sério quando o assunto era trabalho, mas sorria fácil quando provocava alguém. Em certo momento ele virou para ela e perguntou: "E a senhorita, além de brigar com o barro, trabalha com o quê?" Ela levantou o queixo. "Eu cuido da parte administrativa da empresa do meu pai." Ele arqueou a sobrancelha. "Então entende de números?" "Melhor do que você imagina." Ele inclinou levemente a cabeça. "Gosto de surpresas." Na volta para a fazenda já estava noite. A estrada escura era iluminada só pelos faróis da caminhonete. O rádio tocava baixinho. Rosana olhava pela janela, pensativa. De repente, um solavanco fez ela segurar no braço de Ricardo por impulso. Ele olhou de lado. "Tem medo?" "Não." Ela soltou o braço dele rápido. "Só não gosto de perder o controle." Ele respondeu tranquilo. "Na Terra ninguém tem controle. A gente aprende a confiar." Ela ficou em silêncio. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dela mais do que deveria. Quando chegaram, o pai dela anunciou que ficariam na fazenda por mais 2 dias para analisar tudo com calma. Rosana arregalou os olhos. 2 dias? Ele apenas disse: "É importante." Na manhã seguinte, Ricardo sugeriu mostrar a propriedade. Rosana tentou recusar, mas o pai insistiu. "Vai, aprende alguma coisa." Ela subiu no cavalo com a ajuda dele. "Eu sei montar", disse, tentando parecer confiante. O cavalo mal deu 2 passos e ela já se agarrou na sela. Ricardo segurou a rédea, aproximando-se. "Calma, ele sente quando você está nervosa." Ela respirou fundo, sentindo o cheiro de terra molhada e do perfume amadeirado dele misturado ao vento. O cavalo deu um trote mais firme e Rosana soltou um pequeno grito. Ricardo riu. "Na cidade também grita assim?" Ela respondeu irritada. "Eu não estou com medo." Ele chegou mais perto, segurando firme a sela para estabilizar. "Então confia." Por um segundo, os olhos deles se encontraram de novo. O coração dela acelerou, mas ela desviou o olhar. Mais tarde, ao descer do cavalo, Rosana pisou firme no chão e afundou novamente na lama perto do curral. Ricardo não aguentou e riu alto dessa vez. Ela cruzou os braços. "Você deve se divertir muito com isso." Ele respondeu: "Eu me divirto com a vida. A senhorita devia tentar." Ela virou as costas, mas enquanto caminhava, percebeu que estava sorrindo sem querer. Naquela noite, sozinha no quarto simples da fazenda, Rosana olhou pela janela. O céu estava cheio de estrelas, algo que ela raramente via na cidade. Pensou na queda no chiqueiro, na coxa de frango voando, na frase sobre confiar. Sentiu uma mistura de raiva e curiosidade. Ela não ia admitir, de jeito nenhum, mas pela primeira vez, a ideia de ficar ali não parecia tão insuportável. Na manhã seguinte, Rosana acordou com o barulho de galos e de gente conversando na varanda. Demorou alguns segundos para lembrar que não estava em Campinas, mas na fazenda Santa Helena. Olhou para o quarto simples, para a colcha florida e para a janela aberta, deixando entrar o cheiro de café passado na hora. Suspirou. "Eu sobrevivo", murmurou para si mesma. Vestiu uma roupa mais adequada, ainda tentando manter algum charme, e saiu para a varanda. Ricardo estava sentado à mesa com o pai dela, tomando café preto numa caneca esmaltada. Quando a viu, levantou os olhos devagar. Dormiu bem ou a senhorita sentiu falta do barulho dos carros? Ela puxou a cadeira com firmeza. "Dormi melhor do que imaginei. Aqui é..."
silencioso demais. Ele sorriu de canto. Silêncio também fala. O pai dela interrompeu o clima estranho. Ricardo vai me mostrar a parte norte da propriedade. Rosana, você pode ficar e revisar alguns papéis comigo depois. Ela assentiu, mas percebeu algo diferente no olhar do pai, como se estivesse observando mais do que apenas números. Mais tarde, enquanto Ricardo mostrava as plantações, Rosana decidiu caminhar sozinha pela área perto do curral. Tentava provar para si mesma que não estava impressionada com nada daquilo. Foi quando ouviu duas funcionárias comentando baixinho. O patrão nunca trouxe ninguém da cidade aqui antes. E nunca riu tanto também. Rosana fingiu que não escutou, mas sentiu o rosto esquentar. Não era nada, ele só estava sendo educado. Ou debochado, provavelmente debochado. À tarde, enquanto o pai dela analisava documentos na sala, um carro preto parou em frente à casa da fazenda. Rosana reconheceu na mesma hora. Era Marcelo, amigo antigo da família, filho de um sócio do pai. Sempre elegante, sempre perfumado, sempre falando alto demais. Ele desceu sorrindo. Rosana, sabia que você estaria aqui. Seu pai comentou na empresa. Ela arregalou os olhos. O que você está fazendo aqui? Vim ajudar nas negociações. Seu pai achou melhor ter alguém de confiança por perto. O pai dela apareceu logo atrás, confirmando com a cabeça. Marcelo entende do nosso mercado. Vai nos acompanhar. Ricardo saiu da lateral da casa naquele momento e parou ao ver a cena. Marcelo estendeu a mão com exagero. Você deve ser o fazendeiro. Ricardo apertou a mão firme, sem sorrir muito. Ricardo, dono da terra. Marcelo olhou em volta, analisando tudo com certo desdém. Interessante, rústico. Rosana percebeu a tensão no ar. Pela primeira vez, não gostou do tom de Marcelo. Durante a conversa, Marcelo fez questão de se sentar ao lado de Rosana. Falava sobre restaurantes novos na cidade, sobre viagens, sobre como ela deveria voltar logo porque aquela poeira não combinava com ela. Ricardo ouvia em silêncio, mas os olhos dele escureciam cada vez que Marcelo ria alto demais. Em determinado momento, Marcelo comentou: Rosana sempre foi delicada. Não combina com esse tipo de ambiente. Ricardo finalmente respondeu calmo. Engraçado. Ontem mesmo, ela enfrentou a lama sem desistir. Rosana sentiu o coração bater mais rápido. Marcelo riu. Imagino a cena. Ricardo completou. Foi memorável. Rosana chutou de leve a bota dele por baixo da mesa. Ele apenas levantou a sobrancelha como se dissesse que não tinha medo dela. No fim da tarde, Marcelo sugeriu dar uma volta pela propriedade com Rosana. Posso te mostrar como seria a expansão da fábrica por aqui. Antes que ela respondesse, Ricardo disse: a parte que seu pai quer ainda está em estudo e tem áreas que não estão à venda. Marcelo retrucou: negócio é questão de preço. Ricardo encarou firme: nem tudo se compra. O silêncio que se seguiu foi pesado. Mais tarde, já quase anoitecendo, Rosana foi até o celeiro procurar ar fresco. Encontrou Ricardo encostado na porta, olhando o pôr do sol. Você não gosta dele, ela disse direto. Ele respondeu sem olhar para ela. Eu não gosto de quem acha que pode decidir o que combina ou não com outra pessoa. Ela cruzou os braços. Ele só quer ajudar. Ricardo virou-se finalmente. E você quer ajuda? Ela abriu a boca para responder, mas hesitou. Não sabia. Ele deu um passo mais perto. Rosana, você não parece alguém que precise que decidam por você. O jeito como ele disse o nome dela fez algo diferente dentro dela. Não era deboche. Era sério. Antes que o momento ficasse intenso demais, ouviram a voz do pai dela chamando da varanda. Rosana! Ela deu um passo para trás imediatamente. Isso não significa nada, disse apressada. Ricardo sorriu de leve. Eu não disse que significava.
Naquela noite, durante o jantar na fazenda, o pai dela falou em voz firme: Marcelo vai ficar conosco esses dias. Quero garantir que estamos tomando a decisão certa. Rosana percebeu que aquilo não era só sobre negócios, era vigilância. O pai observava cada troca de olhares, cada comentário atravessado. E Marcelo fazia questão de se aproximar, de tocar na mão dela ao servir água, de agir como se já tivesse um espaço garantido na vida dela. Ricardo ficou mais quieto, mas quando Rosana se levantou da mesa para pegar ar, ele foi atrás. Pararam perto da cerca iluminada pela lua. Está tudo bem? Ele perguntou baixo. Ela respondeu defensiva. Está. Meu pai só quer o melhor para mim. Ricardo assentiu. E você sabe o que é melhor para você? Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu com o orgulho de sempre. Eu sei me virar. Ele sorriu de canto. Eu sei. A lama que o diga. Ela quase riu, mas se conteve. Você é impossível. Ele deu de ombros. E você é teimosa. Os dois ficaram se encarando por um instante longo demais. Rosana sentiu o coração acelerar de novo, mas virou o rosto antes que ele percebesse. Boa noite, Ricardo. Ele respondeu suave. Boa noite, Rosana. Enquanto caminhava de volta para o quarto, ela ouviu Marcelo rindo alto na sala com o pai dela. E pela primeira vez, aquele som a incomodou de verdade. No dia seguinte, o clima na fazenda estava diferente. O pai de Rosana parecia mais sério, mais observador. Marcelo fazia questão de andar ao lado dela o tempo todo, falando sobre projetos, lucros e sobre como ela merecia algo maior do que aquele lugar. Ricardo, por outro lado, mantinha distância, mas os olhos dele sempre encontravam os dela, mesmo quando fingiam que não. No meio da manhã, o pai anunciou que queria ver a área do curral onde pretendia expandir parte do negócio. Todos seguiram juntos. O sol estava forte e o cheiro de feno espalhado pelo chão deixava o ar mais pesado. Rosana tentava andar com cuidado, mas não estava acostumada com aquele terreno irregular. Marcelo falava sem parar ao lado dela, até que, num descuido, o salto da sandália que ela insistiu em usar ficou preso entre duas tábuas soltas. Ela perdeu o equilíbrio e caiu para trás, direto sobre um monte de palha. Antes que tocasse totalmente o chão, Ricardo a segurou pela cintura com rapidez. O corpo dela ficou suspenso por um segundo, colado ao dele. O mundo pareceu parar. O rosto dela ficou a poucos centímetros do dele. Ela sentia a respiração dele misturada com o cheiro de terra e sabão simples. Eu avisei que precisava confiar, ele murmurou baixo. Rosana engoliu seco. Eu não pedi ajuda. Ele não soltou na mesma hora, mas precisou. Marcelo pigarreou atrás deles. Ricardo soltou devagar, mas a mão ainda demorou um segundo a mais na cintura dela. O pai observava tudo com o olhar fechado. Mais tarde, já no final da tarde, uma pequena confusão aconteceu perto do chiqueiro. Um dos porcos escapou e começou a correr pelo pátio. Rosana, que estava tentando provar que sabia se virar, resolveu ajudar. É só cercar pelo lado direito, ela disse, animada demais. Quando tentou cortar caminho, pisou em falso e escorregou de novo, quase caindo dentro do cercado. Ricardo segurou o braço dela e, no impulso, os dois acabaram encostados na cerca de madeira. O corpo dela prensado entre a madeira e ele. A respiração dos dois ficou mais pesada, não pelo esforço, mas pela proximidade. Ela podia sentir o coração dele batendo forte contra o próprio peito. Você tem alguma implicância pessoal com esse lugar? Ele sussurrou divertido. Eu tenho implicância com você. Ela respondeu, mas a voz saiu mais fraca do que pretendia. Ele aproximou o rosto devagar, como se fosse dizer algo muito sério, o nariz quase tocando o dela. Mentira. O olhar dele desceu para os lábios dela por um segundo longo demais. Rosana sentiu o corpo inteiro arrepiar. Por um instante, ela achou que ele ia beijá-la ali mesmo, no meio do cheiro de palha e do barulho dos animais. Mas Marcelo chamou o nome dela de longe, e o momento se quebrou como vidro.
Ricardo se afastou primeiro, passando a mão no cabelo como se nada tivesse acontecido. Cuidado para não se sujar de novo, disse com aquele sorriso de canto que a deixava nervosa. À noite, durante o jantar, o pai dela finalmente falou o que estava engasgado. Rosana, amanhã voltamos para Campinas. Já tenho informações suficientes. Ela sentiu um aperto inesperado no peito. Mas tão rápido? O pai respondeu firme. Não é lugar para você. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ricardo continuou comendo, mas o maxilar estava travado. Marcelo sorriu discreto, como quem já esperava aquilo. Rosana tentou argumentar. Eu posso ficar mais um pouco, aprender sobre a negociação. O pai foi direto. Você já aprendeu o suficiente. Ricardo levantou os olhos nesse momento. Ela é adulta, sabe decidir. O pai respondeu frio. Ela é minha filha. Depois do jantar, Rosana saiu para a varanda tentando organizar os próprios sentimentos. Ricardo apareceu alguns minutos depois, encostando na coluna de madeira ao lado dela. O céu estava cheio de estrelas outra vez. Vai embora amanhã, ele disse, sem perguntar. Ela confirmou com a cabeça. É o melhor. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Melhor para quem? Ela virou o rosto, irritada consigo mesma por sentir aquela dor. Não complica. Ele deu um passo mais perto. Eu não estou complicando. O vento mexeu no cabelo dela, e ele levou a mão ao rosto dela quase sem perceber, afastando uma mecha que caiu sobre os olhos. O toque foi leve, mas intenso. Rosana fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, ele estava ainda mais perto. Os rostos quase encostados, a respiração se misturando outra vez. Você vai sentir minha falta? Ele perguntou baixo, com um meio sorriso que não escondia a atenção. Ela respondeu firme, tentando salvar o próprio orgulho. Não, mas não se afastou. Ele aproximou ainda mais o rosto, como se o beijo fosse inevitável. O coração dela disparou. Faltava 1 centímetro, um só. Foi quando a porta da casa se abriu e o pai chamou novamente. Rosana! Ela se afastou rápido demais, quase tropeçando na própria pressa. Boa noite, Ricardo. Ele ficou parado, olhando para ela e respondeu em tom baixo. Boa noite, Rosana. A estrada ainda está aqui, se quiser voltar. Ela entrou na casa com o coração confuso, sabendo que no dia seguinte deixaria a fazenda, mas também sabendo que pela primeira vez não tinha certeza se queria ir embora. A volta para Campinas foi silenciosa demais. Rosana olhava pela janela do carro enquanto a paisagem verde ia ficando para trás e dava lugar ao asfalto, aos prédios e ao barulho da cidade. O pai falava sobre contratos e possibilidades de compra, mas ela mal escutava. Sentia falta do cheiro de terra molhada, do barulho dos animais ao amanhecer e principalmente do jeito provocador de Ricardo. Irritava admitir isso. Então não admitia. Quando chegou em casa, tudo parecia grande demais, organizado demais, silencioso demais. No dia seguinte, voltou à empresa com salto alto, roupa impecável e sorriso ensaiado. Marcelo apareceu na sala dela com flores. Achei que você fosse sentir falta de civilização. Ela forçou um sorriso. Eu sei me adaptar. Ele se aproximou mais. Seu pai comentou que a negociação vai avançar. Talvez aquele fazendeiro acabe vendendo tudo. Aquilo atingiu Rosana como um choque. Ele não vai vender tudo, Marcelo riu. Todo mundo tem um preço. Ela não respondeu, mas a frase ficou ecoando na cabeça dela o dia inteiro. Os dias passaram e Rosana percebeu que estava distraída demais. Errava números simples, esquecia reuniões, ficava olhando pela janela, lembrando do pôr do sol na fazenda. À noite, deitada na cama, lembrava da mão dele na cintura, do quase beijo na varanda, do sorriso quando ela caía na lama. Tentava se convencer de que era só curiosidade, só implicância mal resolvida. Nada mais, mas quando fechava os olhos, era o rosto dele que aparecia. Enquanto isso, na fazenda, Ricardo também sentia o vazio.
Trabalhava mais do que o normal. Evitava a varanda à noite, mas sempre que passava pelo curral, lembrava do cheiro do perfume dela misturado com palha. Um dos funcionários comentou brincando: "O patrão anda quieto demais desde que a moça da cidade foi embora." Ele respondeu seco: "Trabalho não espera ninguém." Mas naquela mesma noite ficou parado olhando a estrada por onde ela tinha ido. Uma semana depois, o pai de Rosana anunciou no jantar: "Vou fechar contrato, a área norte será nossa." Rosana sentiu o estômago apertar. Ele concordou? "Ainda estamos negociando detalhes." Marcelo completou animado: "Vou amanhã para a fazenda acertar os últimos pontos." Rosana largou o talher. "Eu vou junto." O pai ergueu os olhos. "Não precisa," ela insistiu. "Eu faço parte da empresa. Quero acompanhar." Depois de alguns segundos de silêncio, ele concordou. Mas o olhar dele mostrava desconfiança. Quando o carro voltou a entrar na estrada de terra, Rosana sentiu o coração acelerar. Tentou disfarçar, olhando para o celular sem sinal, suspirando como se nada significasse. Ao chegar, viu Ricardo parado perto da cerca, braços cruzados. Ele não parecia surpreso, mas os olhos dele brilharam por um segundo ao vê-la descer do carro. "Achei que tivesse se perdido no asfalto," ele disse. Ela respondeu firme: "Eu disse que sabia me virar." Marcelo saiu do carro logo atrás, interrompendo qualquer clima. "Viemos resolver negócios, não passear." Ricardo ignorou o tom e chamou todos para a sala. Durante a conversa, Marcelo pressionava sobre valores, prazos, documentos. O pai de Rosana parecia inclinado a aceitar certas condições. Ricardo mantinha a calma, mas estava claro que não queria abrir mão de parte das terras. Em determinado momento, Marcelo comentou: "Se não fechar agora, podemos procurar outra propriedade." Ricardo respondeu sem elevar a voz: "Então procure." O silêncio foi pesado. Rosana observava tudo, sentindo que havia algo errado. Quando a reunião terminou provisoriamente, ela saiu para respirar perto do celeiro. Ricardo apareceu logo depois. "Veio defender os interesses do seu pai ou vigiar se eu continuo sujando sua roupa?" Ela cruzou os braços. "Eu vim entender o que está acontecendo." Ele deu um passo mais perto. "Seu pai quer metade da área que sustenta essa fazenda." Ela arregalou os olhos. "Ele não me falou isso." Ricardo a encarou firme. "Nem tudo que parece negócio é só negócio." O vento levantou a poeira ao redor deles. Rosana sentiu a raiva crescer, mas não era contra ele. "Você acha que eu sabia?" Ele hesitou por um segundo. "Não." A proximidade voltou sem que percebessem. Ela estava encostada numa pilha de feno. Ele apoiou as mãos na madeira atrás dela, sem tocá-la diretamente, mas deixando claro que estava ali. O espaço entre os dois ficou mínimo outra vez. "Por que voltou, Rosana?" Ele perguntou baixo. Ela tentou responder com ironia, mas a voz falhou. "Para trabalhar." Ele inclinou o rosto, os lábios quase tocando os dela. Mentira. O coração dela disparou. Dessa vez, não havia ninguém chamando, nenhum barulho interrompendo. O silêncio era pesado e quente. Ela quase fechou os olhos. Quase. Mas o orgulho falou mais alto. Ela virou o rosto no último segundo. "Você se acha importante demais." Ele respirou fundo, afastando-se devagar. "Eu só não quero perder o que é meu." Ela ficou ali, tentando recuperar o fôlego. Pela primeira vez, percebeu que não era só brincadeira, não era só implicância. Tinha algo maior acontecendo. E o pai dela estava no meio disso. Quando voltou para dentro da casa, ouviu Marcelo dizendo ao pai dela: "Se ele não aceitar, pressionamos. Ele vai ceder." Rosana sentiu um aperto forte no peito. Pela primeira vez, precisava escolher de que lado estava. Rosana quase não dormiu naquela noite na fazenda. As palavras de Marcelo ecoavam na cabeça dela. "Pressionamos. Ele vai ceder." Ela conhecia o pai, sabia que quando ele queria algo ia até o fim, mas também conhecia o olhar de Ricardo quando falava da terra.
Aquilo não era só negócio, era história, era família, era raiz. Na manhã seguinte, enquanto o pai e Marcelo revisavam papéis na sala, Rosana entrou sem bater. Eu quero ver o contrato. O pai levantou os olhos surpreso. Para quê? Porque eu faço parte disso. Ele entregou os documentos com certa impaciência. Conforme lia as cláusulas, o coração dela foi apertando. A tal área norte incluía parte do pasto principal e o acesso ao açude. Sem aquilo, a fazenda perderia muito mais do que espaço. Rosana fechou a pasta devagar. Isso não é só expansão. Isso desmonta a estrutura dele. O pai respondeu firme. É negócio. Ela rebateu. É injusto. Marcelo se levantou. Injusto é deixar passar uma oportunidade dessas por sentimentalismo. Rosana saiu da casa sem responder e foi direto para o curral. Encontrou Ricardo consertando uma cerca quebrada. Ele nem levantou os olhos quando ela se aproximou. Veio avisar que o fim chegou? Disse seco. Ela respirou fundo. Eu não sabia da extensão do contrato. Ele parou o que estava fazendo e finalmente olhou para ela. Mas agora sabe. O silêncio entre os dois não tinha mais leveza. Tinha tensão. Eu não concordo, ela disse de uma vez. Ele deu um meio sorriso triste. E o que isso muda? Ela deu um passo à frente. Muda que eu não vou deixar que façam isso. Ele largou a ferramenta no chão. Você acha que pode enfrentar seu pai por causa de uma fazenda? Ela respondeu baixo, mas firme. Não é por causa da fazenda. O vento passou mais forte, levantando poeira ao redor deles. Ricardo se aproximou devagar. Então é por causa de quê, Rosana? Ela sentiu o coração disparar. Tentou manter o olhar firme, mas estava difícil. Você sabe. Ele ficou a poucos centímetros dela. O cheiro de terra, de sol e dele misturados. Eu quero ouvir você dizer. Ela respirou fundo, sentindo o peito subir e descer rápido demais. Eu me importo. A voz saiu quase como um sussurro. Ele levou a mão ao rosto dela outra vez, dessa vez sem hesitar, o polegar roçando leve na bochecha. Eu também, ele disse baixo. O mundo parecia ter parado outra vez. Ele inclinou o rosto devagar, como se desse tempo para ela recuar. Ela não recuou. Os lábios quase se tocaram, a respiração quente e misturada, o coração batendo forte demais para ignorar. O beijo estava a 1 segundo de acontecer, quando ouviram a voz do pai dela, chamando ao longe. Os dois ficaram imóveis por um instante, presos naquele quase. Ricardo fechou os olhos rapidamente, como se lutasse contra si mesmo, e se afastou primeiro. Você precisa resolver isso com ele. Ela assentiu, ainda sem conseguir organizar os pensamentos. Rosana voltou para a casa decidida. Encontrou o pai, sozinho na sala. Eu não vou apoiar esse contrato. Ele a encarou incrédulo. Você está sendo influenciada. Não, estou sendo justa. O pai levantou-se, a voz mais dura do que ela já tinha ouvido. Você não entende como o mundo funciona. Ela respondeu com firmeza inesperada. Talvez eu esteja começando a entender. Marcelo entrou no meio da discussão, tentando intervir, mas Rosana o interrompeu. Isso não é só número, é a vida de alguém. O pai respirou fundo, tentando manter o controle. Você está envolvida demais. Ela respondeu sem hesitar. Sim. O silêncio que se seguiu foi pesado. Pela primeira vez, Rosana enfrentava o pai não como filha mimada, mas como mulher decidida. Do lado de fora, Ricardo observava de longe, sem saber o resultado daquela conversa. Ele estava pronto para perder parte da terra, mas não estava preparado para perder o respeito dela. Minutos depois, Rosana saiu da casa com os olhos marejados, mas firmes. Caminhou até Ricardo, que esperava perto da cerca. Eu disse que não concordo, ela falou. Ele está furioso. Ricardo a olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Você não precisava fazer isso. Ela deu um meio sorriso. Eu precisava sim.
O vento soprou mais uma vez entre os dois. Não havia mais espaço para fingir que era só implicância. Algo tinha mudado de verdade. E agora não era só o orgulho que estava em jogo. Era o amor que nenhum dos dois tinha coragem de nomear completamente. A discussão dentro da casa não terminou bem. O pai de Rosana passou o restante da tarde em silêncio, andando de um lado para o outro com os papéis na mão, enquanto Marcelo insistia que aquela era a melhor oportunidade de negócio dos últimos anos. Rosana permaneceu firme, mesmo sentindo o peso da decisão. No fim do dia, o pai chamou todos para a sala e anunciou com voz dura: "Estamos indo embora agora. A negociação está suspensa." Marcelo tentou argumentar, mas ele não quis ouvir. "Não vou misturar empresa com capricho." Rosana sentiu o golpe da palavra, mas não voltou atrás. Quando saiu da casa para pegar as malas, encontrou Ricardo parado perto da caminhonete. Ele já sabia. O olhar dele dizia tudo. "Então é isso", ele falou baixo. Ela respirou fundo. "Eu não vou mudar o que eu disse." Ele se aproximou devagar. "Você pode perder muita coisa por causa disso." Ela respondeu com sinceridade que nem ela sabia que tinha. "Talvez eu já estivesse perdendo antes." O pai apareceu na varanda chamando o nome dela com impaciência. O clima estava pesado demais. Marcelo olhava para Ricardo com certo desprezo, como se tudo fosse culpa dele. Rosana sentiu uma mistura de medo e coragem que nunca tinha sentido antes. Antes de entrar no carro, virou-se para Ricardo. "Eu volto." Ele inclinou a cabeça. "A estrada continua aqui." A forma como ele disse aquilo fez o coração dela apertar. A viagem de volta foi ainda mais silenciosa que a primeira. O pai não falou com ela durante quase todo o trajeto. Quando chegaram em casa, ele finalmente disse: "Você precisa decidir se quer ser minha filha ou uma romântica inconsequente." Rosana subiu para o quarto com os olhos cheios, mas não de arrependimento. Naquela noite, ficou sentada na cama olhando para o telefone fixo no criado mudo. Pensou em ligar para a fazenda, pensou em ouvir a voz dele, mas nos anos 90 não era tão simples. Não tinha celular para facilitar impulsos, e talvez fosse melhor assim. Ela precisava pensar. Enquanto isso, na fazenda Santa Helena, Ricardo caminhava pelo pasto ao entardecer. Sabia que a negociação podia ter acabado por culpa da escolha dela. Parte dele se sentia culpada, parte se sentia orgulhosa. Nunca ninguém tinha enfrentado tanta coisa por causa dele. Ele parou perto do açude e lembrou do quase beijo no curral, da queda na palha, da implicância na estrada. Pela primeira vez, não tinha vontade de rir dessas lembranças. Tinha vontade de buscá-la. 2 dias depois, Marcelo voltou à empresa com uma proposta alternativa, tentando convencer o pai de Rosana a retomar o contrato sem a presença dela. Rosana ouviu a conversa da porta. Marcelo dizia: "Ela vai esquecer isso. Foi só um encanto passageiro." Aquilo foi a última coisa que ela precisava ouvir. Sem pensar muito, pegou a bolsa, entrou no carro sozinha e saiu dirigindo pela estrada que já conhecia. O céu estava carregado, ameaçando chuva, como no primeiro dia em que chegou lá. Quando a caminhonete dela apareceu na estrada de terra da fazenda, Ricardo estava perto do chiqueiro, orientando os funcionários. Ele levantou o olhar e ficou imóvel por um segundo. Rosana desceu do carro com firmeza, sem salto alto dessa vez, usando uma bota simples. "Você voltou", ele disse. Ela respondeu com um meio sorriso. "Eu disse que voltaria." O vento começou a soprar mais forte e os primeiros pingos de chuva caíram, lembrando o dia em que se conheceram. Ele caminhou até ela devagar, como se tivesse medo de que fosse embora outra vez. "Seu pai?", perguntou. "Está furioso." Ela deu de ombros. "Mas eu não posso viver a vida que ele escolhe para mim." A chuva apertou de repente, molhando os dois em poucos segundos. Ninguém correu para se abrigar. Eles ficaram ali no meio da estrada de terra, a poucos passos um do outro. "Rosana",
ele começou, a voz mais baixa que o normal. Se você ficar, não vai ser fácil. Ela respondeu sem hesitar. Eu não quero fácil. Ele deu um passo à frente. Ela não recuou. A água escorria pelo rosto dela, misturando-se com a respiração acelerada. Eu tentei não sentir isso, ele confessou. Eu também. Ela respondeu quase num sussurro. Ele levou as mãos ao rosto dela, sem pressa dessa vez, como se estivesse finalmente decidido. Não havia mais interrupção, não havia mais voz chamando, não havia Marcelo por perto. Só o som da chuva batendo na terra. Ele encostou a testa na dela por um segundo, respirando junto, sentindo que não precisava mais esconder nada. Se eu te beijar agora, você vai fugir de novo. Ela abriu um pequeno sorriso. Tenta. E ali, no meio da chuva que marcava o começo de tudo, os lábios deles finalmente se encontraram, sem pressa, sem plateia, sem quase. Um beijo que misturava teimosia, desejo e tudo o que nenhum dos dois teve coragem de admitir antes. O beijo na chuva parecia ter colocado tudo no lugar, mas a realidade não demorou a bater a porta. 2 dias depois, uma caminhonete preta surgiu, levantando poeira na estrada da fazenda. Rosana reconheceu de longe. O coração disparou. É meu pai. Ricardo ficou sério na mesma hora. Ele não era homem de fugir, mas sabia que aquilo podia ser a última conversa. O pai desceu do carro com expressão fechada, terno claro, destoando do barro da estrada. Ele olhou ao redor, depois fixou os olhos na filha. Então é aqui que você resolveu ficar. Rosana respirou fundo. É aqui que eu estou escolhendo estar. O silêncio que veio depois foi pesado. Ricardo se aproximou, respeitoso, mas firme. Seu Antônio, eu sei que o senhor não gosta de mim, mas... O pai cortou. Não é questão de gostar. É questão de futuro. Rosana deu um passo à frente. O meu futuro não é uma planilha. O pai ficou irritado. Você está jogando tudo fora por causa de uma paixão. Ricardo respondeu antes que ela pudesse. Se for preciso, eu desfaço o negócio. Eu não quero que ela perca nada por minha causa. Rosana virou para ele surpresa. Ricardo, ele continuou, eu não quero ser o motivo de briga entre vocês. O pai observou aquilo em silêncio, algo começando a mudar no olhar. Mas Marcelo apareceu logo atrás, como quem não perde a chance de provocar. Está vendo? Ele já está recuando. Isso é fraqueza. Ricardo virou devagar para ele. Fraqueza é passar por cima dos outros para crescer. Marcelo riu com desprezo e falou algo que atravessou o limite. Ela vai enjoar dessa vida de barro e galinha em 1 mês. Foi o suficiente. Rosana respondeu na hora. Eu enjoei, foi de gente que acha que dinheiro compra tudo. O pai ficou em silêncio absoluto. Ele nunca tinha visto a filha falar assim, tão firme, tão certa de si. Nesse momento, um dos funcionários da fazenda veio correndo avisar que uma parte da cerca do Pasto Norte tinha cedido por causa da chuva da noite anterior e alguns animais tinham escapado perto da estrada. Sem pensar 2 vezes, Ricardo saiu correndo para resolver. Rosana foi atrás. O pai ficou parado por 1 segundo, depois seguiu também. A situação era tensa. Um dos bezerros estava assustado perto da lama, quase indo para a parte mais funda do terreno. Ricardo entrou no barro sem hesitar, tentando acalmar o animal. Rosana, mesmo escorregando, ajudou a fechar passagem com uma tábua. O pai observava aquilo, vendo a filha suja de lama, rindo nervosa enquanto tentava ajudar, nada parecida com a menina mimada que reclamava de poeira dias antes. Quando finalmente conseguiram conter os animais, Rosana estava com o rosto sujo e o cabelo grudado na testa, mas sorrindo de verdade. Ricardo se aproximou dela e disse baixinho, você vai querer voltar para sua vida confortável depois disso? Ela respondeu ofegante. Se for confortável sem você, não. O pai ouviu. E dessa vez não houve resposta imediata. Ele olhou para a fazenda, para o esforço do rapaz, para a forma como ele tratava todos ali com respeito. Não era imprudência, era caráter.
Ele caminhou até Ricardo, ainda com o sapato sujo de barro. "Você ama minha filha?" perguntou direto. Ricardo não desviou o olhar. "Amo." O pai virou para Rosana. "E você?" Ela engoliu seco, mas não fugiu mais. "Amo." O silêncio pareceu durar uma eternidade. Marcelo tentou interromper, mas o pai levantou a mão pedindo silêncio. "Negócios podem esperar", ele disse por fim. "Mas coragem e lealdade, isso é raro." Ele suspirou como quem deixa o orgulho cair junto com o barro do sapato. "Eu não vou destruir essa fazenda. Vamos renegociar, de forma justa." Rosana não conseguiu conter as lágrimas. Ricardo ficou imóvel por um segundo, absorvendo o que tinha acabado de acontecer. Marcelo, irritado, foi embora sem se despedir, percebendo que tinha perdido espaço ali. O pai se aproximou da filha e disse mais baixo: "Eu queria te proteger, só não sabia que você já sabia se proteger sozinha." Ela o abraçou com força, coisa que não fazia havia muito tempo. Mais tarde, já com o céu limpo depois da tempestade, Rosana e Ricardo ficaram sentados perto do açude, os pés quase encostando na água. Ele brincou: "Então quer dizer que você escolheu barro e galinha mesmo?" Ela riu. "Escolhi foi você, seu caipira convencido." Ele fingiu indignação. "Convencido nada, eu só tenho charme natural." Ela empurrou ele de leve e ele a puxou de volta, fazendo os dois quase caírem na grama. O riso dela ecoou pela fazenda como se sempre tivesse pertencido ali. E assim, entre lama, implicância, quase beijos e muita teimosia, Rosana descobriu que amor não era perder o que tinha, era finalmente encontrar o que fazia sentido. E Ricardo aprendeu que às vezes a maior colheita não nasce da terra, mas do coração de uma menina da cidade que decidiu ficar. Alguns meses depois, a fazenda Santa Helena estava diferente. Não maior, não mais moderna, mas mais viva. A parceria com o pai de Rosana seguiu, justa dessa vez, respeitando cada pedaço de terra. Ele ainda implicava com algumas coisas, mas já chegava sem terno, de camisa dobrada e chapéu na mão, tentando disfarçar que estava gostando da vida no campo. Numa tarde de domingo, a fazenda estava cheia, gente da cidadezinha, funcionários, família. Nada de festa luxuosa, um altar simples montado perto do açude, flores do próprio jardim e um som tocando um sertanejo romântico baixinho no fundo. Rosana apareceu com um vestido leve, sem exagero, cabelo solto e aquele sorriso que não precisava mais fingir pose. Ricardo, nervoso como nunca, ajeitava a gola da camisa a cada 5 segundos. Quando ela parou na frente dele, ele sussurrou: "Ainda dá tempo de fugir." Ela respondeu baixinho: "Tenta me alcançar se eu correr." Ele riu, aquele riso que começou na implicância e virou amor. O pai dela entregou a mão da filha para Ricardo com um olhar sério, mas emocionado. "Cuida dela." Ricardo respondeu firme: "Ela já sabe se cuidar. Eu só vou caminhar junto." Rosana apertou a mão dele discretamente, orgulhosa. O beijo veio sob aplausos e assobios dos amigos e alguém gritou perto do chiqueiro, até que, enfim, todo mundo riu. Mais tarde, já no fim da festa, Rosana estava sentada na cerca observando o pôr do sol quando Ricardo chegou por trás e a abraçou. Se me contassem que eu ia me apaixonar por uma mimada da cidade, eu não acreditava. Ela virou o rosto encostando o nariz no dele. E se me contassem que eu ia escolher barro e galinha por vontade própria, eu também não. Ele riu e beijou a testa dela devagar. O vento passou leve, o mesmo vento que trouxe briga, chuva e quase beijos. Só que agora não tinha dúvida, nem orgulho, nem fuga. Você está me sujando toda. Só os dois, finalmente no mesmo lugar, escolhendo ficar. E assim, entre terra molhada, risadas e teimosia, Rosana e Ricardo provaram que o amor às vezes nasce da implicância, mas cresce quando a gente tem coragem de assumir.
E aí, me conta aqui nos comentários. O que você achou da história da Rosana e do Ricardo? Você teria ficado na fazenda ou voltava para a cidade? Quero saber tudo. Lembra de passar no nosso YouTube Shopping? Vou deixar alguns produtos pinados por aqui. Tem livro de romance para continuar no clima, itens para casa como panelas e jogo de xícaras, além de produtinhos de beleza e skincare. Tem de tudo um pouco! No YouTube Shopping você garante desconto e ainda apoia o canal para eu trazer mais histórias apaixonantes para a gente viver junto.